Então, gente, eu estou vendo aqui o que tinha marcado para hoje. Houve sugestões para os que não têm equipe, passei uma atividade no caderno, certo? 3 questões. Fiz perguntas apenas a alguns sobre o trabalho que me entregaram. Passei 2 questões no caderno para casa, certo? E a aluna Eduarda Elisa e o aluno João Ricardo, certo? Estão sem equipe. E agora, no começo da aula, eu pedi que eles me informassem, que eles me lembrassem disso para a gente falar sobre o assunto. A Eduarda Elisa e João Ricardo, eles já estão na sala. Deixa eu ver aqui. Não. Não. Certo, mas que fique bem claro que eu lembrei, né? Fui falar do assunto, mas eles não estavam presentes. Eu espero que todos vocês estejam bem. E eu vou fazer o seguinte, gente. Eu preparei um slide para vocês sobre o assunto que a gente vai começar a abordar, tá? Deixa eu ver aqui. Toda a unidade 1 do livro de vocês, ela está completa, certo? No livro de vocês, nós vamos dar vou passar uma atividade hoje no livro de vocês. Para os que não têm livro, terá uma atividade, quer dizer, vai ter uma atividade no caderno para todo mundo, referente à atividade que está no livro, tá bom? E quem tem livro vai responder a atividade no livro que eu vou pedir. A atividade no livro é sobre food and drinks. Vocês se lembram? Food and drinks. Sabe o que significa? Bebida e comida. Perfeitamente. Quem foi que respondeu? João Pedro. Beleza, Pedro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu marcar teu nome aqui. Participação. João Pedro o quê? Ferreira da Silva. Ok. João Pedro Ferreira da Silva. Tranquilo, João. Vê só, gente. A parte gramatical desse segundo capítulo, eu vou começar já agora com vocês, tá bom? Eu preparei 2 slides, um para agora, terça-feira, e outro vai ficar para sexta-feira, tá? Já preparei a aula da gente a semana inteira, para a gente não perder tempo. Então, deixa eu só pegar aqui o slide para abrir aqui, para passar para vocês. Bom, eu gostaria que vocês todos pegassem o caderno, fizessem o cabeçalho com a data de hoje, Escola Adventista de São Martim, Recife, 26 de maio de 2020. Tá ok? Olinda, 26 de maio de 2020. Olinda, 26 de Olinda. maio de 2020. Olinda, é porque eu não sou de Olinda. Então a gente bota Quando eu Recife. estou em Olinda, eu falo Olinda. Exato. Recife. Bem, significa que vocês estão prestando atenção. Deixa eu preparar aqui, o slide está preparado. Eu só estou esperando vocês terminarem o cabeçalho para eu compartilhar a tela com vocês, tá, gente? Como estão passando essa quarentena, está tudo sob controle. Tudo sob controle essa quarentena, gente, esse momento de recolhimento. Sim. Ótimo. Como vocês estão lidando? Imagino que vocês estejam entediados. Sem sair de casa e coisa e tal. Estão gostando de curso tédio? Rebeca Martins.
Oi. Rebeca Martins. Gostando do tédio, do rendimento. Tá travando, professor. Oi? Tá travando um E pouco. agora, melhorou? Melhorou. E agora, melhorou? Melhorou. Como é que você tá aproveitando o tédio, o recolhimento? Tô sim. Assim, fazendo muita Ótimo, tarefa e outras coisas. ótimo, ótimo. A gente tem que apreciar o tédio e dar um destino a ele. Enquanto eu tenho falado isso em todas as aulas minhas. Em todas não, mas em grande maioria das minhas aulas. Enquanto a gente precisa lidar com o tédio, graças a Deus que a gente precisa lidar com o tédio. Tem família que está precisando lidar com a fome. É complicado, gente, é complicado. Então, vamos lá começar. Os cabeçalhos estão prontos, cada qual no seu caderno. Sim. Ó, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Acho que já está aparecendo para alguns, depois aparece para outros. Geralmente é assim. Já apareceu para vocês o slide? Sim. Sim. Ó, Sim. beleza. Quem não está conseguindo ver o slide, fala aí, por favor. Ativa o microfone. Ótimo, acho que então todo mundo está ouvindo, tá vendo. Então, gente, esse assunto, para quem já foi meu aluno, novidade, são the articles A and N. Artigos A e N, tá bom? Eu gostaria que embaixo do cabeçalho vocês pulassem 2 linhas e escrevessem isso que está no slide aí. Por favor. 1, 2, 3 já. Vocês só têm 30 segundos. Pronto. Ok? SK dos APK, quem é esse? Ou essa? João Ricardo. João Ricardo, já falei no seu nome já hoje, viu? Lembra do que nós combinamos? Já falei no seu nome hoje. Lembra o que nós combinamos na última aula? Mas eu não posso mudar. Como assim? É porque eu tenho um canal no YouTube e esse é o nome dele. E se eu mudar esse, aí vai mudar o logo do YouTube. Entendo, vê só. O que eu tô falando é sobre o trabalho que você não tem equipe, ó. Lembra não Ah, tá. de quando falar nisso? Então, você e Eduardo Elisa. Vê só, João Ricardo. Tu pode criar, João. Tu pode criar um novo e-mail. Mas, enfim. É bom que eu já sei quem é, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Faça o cabeçalho com a data de hoje no seu caderno e escreva Professor, isso aí que é cabeçalho. Oi. tem um Tá. aluno chamado Pedro Victor que ele tá falando que não tá conseguindo entrar, não. Mas eu já aceitei ele. Eu acho que é só um tempinho, tipo, a internet dele deve estar lenta. Tá até aqui ainda o quadradinho dele. Deixa eu ver se é isso mesmo. A pessoa querendo entrar. Pronto. Podemos começar agora? Sim. Ótimo. Vejam só. Na língua inglesa, vocês conhecem um número, não conhecem os números? Vocês conhecem os números em inglês? Alunos queridos do meu Sim. coração. Ótimo. Eu vou escolher alguns alunos para falarem algumas coisas, tá? Deixa eu ver aqui. Coisas bem fáceis. João Pedro Ferreira. Senhor. Tá tudo bem contigo, João? Tá.
Ótimo, veja só. João, fala para mim em inglês. Um carro. Car. Um carro, não é só carro, não. Um carro. Sei lá, professor, não me lembro como é um em inglês, não. Conta de 1 até 10 em inglês, meu filho. One Eu sei, car. professor. Como, João? É como? One car. One car. Deixa eu escolher outra. Júlia Leandra. Oi. Júlia, diga aí. Uma casa em inglês. Rome. A home ou a house, tá? Deixa. Sim. Tu falou como? Deixa eu ver aqui. Rebeca Martins. Oi. Rebeca, fala para Oi. mim em inglês um cachorro. Calma. Tô calmo. É que eu não vou saber pronunciar muito bem, não, mas eu vou lhe dizer. Só um momento. Tá. É, Como em inglês? one dog. One dog. Tá. Gente, por que que o professor está perguntando, pedindo para vocês falarem uma casa, um cachorro, um carro? Porque na língua inglesa, quando a gente vai dizer um carro, um cachorro, um elefante, um copo, um computador, a gente não usa one, que é o número um. A gente usa a ou n, ok? Olha, how to use. Como usar, É pra tá? gente copiar isso aí? A é bom, é bom, é bom, certo? Na língua inglesa, a significa um ou uma. E an significa, ou an significa um ou uma também, tá? Feminino. E an serve para o masculino e para o feminino também, Professor, ok? deixa um tempinho aí para eu copiar, por favor. Deixo. Agora vamos bem rapidão, Professor, uma certo? pergunta. Oi. Como é que a gente vai saber qual dos dois a gente tem que usar? Então, é o próximo, é o próximo slide, ok? Quando vocês terminarem de copiar esse pedacinho aí, vocês avisam, tá bom? A significa um ou uma e and Eu significa um terminei. ou uma também. Tá bom? Eu terminei. Pronto. Ótimo. Então, gente, vejam só. Em que situação nós vamos usar a e que situação nós vamos usar and? A gente vai usar a quando a próxima palavra começar com consoante. E nós vamos usar and quando a próxima palavra começar com vogal. Certo? É bem fácil. Examples. A car, um carro. A truck, um caminhão. A house, uma casa. Perceba que ele serve para dizer tanto um como uma, tá bom? A dog, um cachorro. A tree, uma árvore, tá ok? E em que situação, professor, nós vamos usar o and? Vamos usar o and quando a próxima palavra começar com vogal. An orange, uma laranja. An animal, um animal. An eagle, uma águia. An egg, um ovo. An apple, uma maçã. Certo? Vocês desejam copiar os exemplos? Vou tirar print. Sim, Deixa eu tirei. Pronto. Pronto, copiem rapidinho. Copiem bem rapidinho. Não é fácil esse assunto? Sim.
Sim. Se eu não me engano, o senhor já passou ele em algum ano, assim, que eu estava. Eu acho que sim. Júlia Leandra. Esse é assunto do quinto Eu do já tô quarto da ano. escola desde o quarto ano, né? Pronto, então é isso. Eu sabia que sempre tem alguém que sabe. De manhã ela já sabia. Não, Nicolas. Eu já adianto também. Um monte de aluno. Ali, meu nome dele, Arthur, já sabia também. Um monte de gente já sabe desse assunto. É porque eu ensino esse assunto Eu no também sei. quarto ano também, no quinto. Vamos lá, copiando. A car, a truck, a house, a tree. Vale a pena salientar essa pronúncia de uma árvore em inglês. Porque vocês falam três em inglês, tree. Mas não é tree. Tree é árvore. Tá? Número 3 é tree. 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 Entendeu? Tree. Number 3. A Eu já tree. copiei. Ok. Quem não terminou de copiar esse, ativa o microfone e fala. Eu terminei. Então, vou mudar outro, tá? Olha aí agora, o uso do and. Examples of use the article and. Exemplos do uso do artigo and. And significa um ou uma. E o a também significa um ou uma. Quando vocês se depararem com an ou a, significa um. Um. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Ninguém tem dúvida? Quando terminar de copiar isso, gente, no chat, ninguém escreve nada. Eu estou colocando uma atividade para vocês escreverem no caderno de vocês, tá bom? É uma atividade referente a esse conteúdo que a gente está tratando hoje, tá? Professor, pode escrever de qualquer cor, né? Qualquer cor, verde, amarelo, roxo, o que vocês quiserem. A atividade ela já está no chat, tá, gente? Activity, aí tem lá, explain how you use the articles a and an. Explique, certo? Explique como usar os artigos a e an. Você vai escrever que o artigo a, ele significa um ou uma, é usado antes de substantivos que começam com consoante. E vai explicar que and significa um ou uma e é usado antes de substantivos que começam com vogal, ok? É pra casa ou pra responder agora? Para casa, para casa. E eu vou botar mais duas questões, certo? Eu vou ter que fazer um resuminho do que se define A e M. Você vai explicar como usar, Entendi. certo? A tradução e como usar.
Aí eu vou pedir que vocês pulem 3 linhas, tá bom? Pula 3 linhas. Aí depois eu vou colocar agora mais 2 questões. Quem foi essa aluna que falou comigo agora? Eduarda. Eduarda. Já conheci esse assunto, Eduarda? Na verdade, não, mas eu me lembro que você tinha explicado um básico no começo do ano. Acho que foi o senhor que... Ótimo, ótimo. Então, gente, já enviei mais 2 questões para vocês via chat, tá bom? A segunda questão é read 10 foods with translation. Escreva 10 comidas com tradução. E a outra questão é read 5 drinks with translation. Escreva 5 bebidas com tradução. Lembrando que bebida, quando se refere a bebida, não é vinho, cerveja, bebida alcoólica, que aqui no Brasil a gente tem É esse tipo hábito. Quando falar sucos, de água. bebida, isso. Quando a gente fala em bebida aqui no Brasil, a gente já associa a bebida alcoólica. Não, tá, gente? É tudo que nós podemos tomar. No contexto agora da língua inglesa que eu estou passando para vocês, eu quero que vocês escolham 5 bebidas que não sejam alcoólicas, tá bom? Nada de alcoólicos. Ou seja, água, suco, o que mais? Chá, Vai café, precisar, vai precisar usar, iogurte. professor, vai precisar usar o A ou N? Não, só se você quiser, tá? Só se você quiser. Se quiser já praticar. Agora eu preciso que vocês façam o seguinte: eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, abrissem na página 20, tá bom? Eu gostaria que vocês abrissem um livro na página 20. Já estão com os livros abertos na página 20? Sim. Sim. Ótimo, ótimo, perfeito. Então, gente, para começar essa unidade, a unidade 2 do livro de vocês, nós vamos fazer uma abordagem, é mais como lembrar, tá? De comidas e bebidas na língua inglesa. Vocês agora são 7º ano, e na língua inglesa a gente aborda mais aquela questão de tempo verbal, regra gramatical, e para que a gente não se esqueça de alguns substantivos, de palavras que são comuns na língua inglesa, certo? Inclusive ajudam a frase, vai ter essa revisão, como tem no livro de vocês, sobre comida. Na página 20, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera, vou tentar fazer uma gambiarra aqui para ver se eu deixar o livro de vocês bem. Deixa eu apagar aqui essa anotação. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Alternar a câmera. Não tem aquele meu perfil que tem minha foto sentado? Sim. Pronto. Vão até ele, por favor. Eu acho que vocês já conseguem ver o livro. Conseguem ver o livro? Sim. Sim. Tá embaçado, tá um pouco E embaçado. agora? Pra mim, não. Sim, sim. Sim. Ótimo. Então, essa atividade, ó, tem aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ler. Uma gambiarra. What the two images have in common? Tá embaçado, professor, não dá pra ver, não. O que essas imagens têm em comum? Certo? O que é que tem em comum? O que é que essas Que imagens... todas,
Que todas Food, têm comida. comida. Todos estão comendo, pensando em comer todas as Todo imagens. mundo. Toda imagem tem comida, tá? E essa segunda questão, você vai pintar as comidas de vermelho e as bebidas de cor azul, tá? Blue and red, ok? Outra coisa, gente, a tarefa de casa de vocês é, quem tem livro, certo? Vai responder a página 21, que é essa página daqui, tá? É referente a isso aqui. Quem não tem livro, certo? Faz apenas aquela atividade do caderno. Professor, por que o senhor passou atividades no caderno para a gente escrever comidas e bebidas? Porque nem todo mundo tem livro, tá bom? E já que nem todo mundo tem livro, mas vocês precisam estudar as mesmas coisas, aí eu estou passando atividades relacionadas no caderno também, tá ok? Professor, Oi. e em quantas atividades que a gente não fez antes, das páginas anteriores, ou eu só preciso atualizar? E tem umas Eu já. páginas que eu não fiz. Você passou todas já? Então, já, inclusive, antes do simulado, vocês já deveriam estar com a primeira unidade toda completa. E eu falei nisso, deixa eu ver. Na minha primeira aula, na minha primeira aula online, eu também registrei isso. Certo? Que eu falei com vocês Para mim, só tá até sobre a página a- completa. deixa eu ver. Até a página. Eu gostaria que vocês respondessem até a página 19. Tá bom? Aí o que é que acontece? Nessa página 20 e 21 é bem fácil, tá bom? E as páginas 22 e 23 nós vamos responder em sala. Em sala, tá virtual, mas é em sala do mesmo jeito, né? Então, nós vamos responder em sala. Não sei se vai dar tempo na sexta, porque nós temos um outro slide para a gente estudar na sexta, tá bom? Que é sobre contables ou contables e uncontables nouns, substantivos contáveis e substantivos incontáveis da língua inglesa, que vai ser o tema da próxima aula. Oi. No segundo Eita, a hora, né? quesito, no segundo quesito, na página 21, é para pintar o vermelho comida. Como? É para pintar de vermelho as comidas e de azul as bebidas. Com... Ah, não posso falar, não. É É porque para algumas, é porque algumas comidas são de azul, outras são como é que eu posso dizer, de vermelho. O que é saudável e o que não é saudável? Vamos colocar assim, tá bom? Saudável azul, não saudável vermelho. Tá ok? mas não só dá, tipo assim, gorduroso, muito gorduroso. Tudo que não for saudável a gente vai colocar de vermelho, tá bom? Ou, tipo, não natural, digamos assim. Que não seja frutas. Entendi. O que não seja. Não, porque vê só, tem aí fish. Fish é comida saudável. Tá entendendo? Você tinha de azul. Mas tem bacon também, que é de origem animal, mas bacon não é saudável. A gente sublinha de vermelho, tá bom? Professor, Aí azul é saudável e vermelho é não saudável. pão Ou é ao contrário. saudável. Pão é saudável. Como? Pão é saudável. Se pão é saudável, o que é que tu acha? Pão é saudável? Eu acho que não. Aí nós vamos falar disso, certo? Gente, vou encerrar a aula, já devo entrar em uma outra aula. Daqui a poucos minutos. Bom descanso para vocês, bom intervalo entre uma aula e outra, certo? As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem anotar. Professor, precisa pintar porque eu vou vender o livro, aí posso fazer no caderno. Então vou fazer o seguinte. Tu vender o livro,
tu circula, certo? E bota um V dentro da palavrinha. V não, bota um R de red, vermelho, e você circula na comida que é para sublinhar de azul, você circula e coloca um B de blue. Tá bom? Brenda? Beleza. Tchau, gente. Todas. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula de música de hoje? Vamos. Pronto. Boa Vamos tarde. começar a aula. Boa tarde, querida. Vamos fazer a nossa oração de sempre, tá? Antes de começar a nossa aula de música, eu sempre acho muito importante que a gente faça a nossa oração, tá? A gente está vivo, está com saúde, então vamos agradecer, né? Então vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ok. Hoje nós vamos ver um assunto novo, tá? Nós vimos no nosso livro de arte, nós não vamos utilizar o livro hoje, tá? Nossos conteúdos no livro de arte já foram encerrados, como eu já tinha falado na aula anterior. No nosso primeiro bimestre, na primeira unidade, no livro nós temos apenas 2 assuntos, que é as cores e os sons, da página 7, 8 e 9, e a escrita musical, que é referente à partitura, né? Que é da página 15 à página 18. Isso aí nós já vimos. Então, na aula anterior, a gente iniciou figuras musicais. As figuras musicais, elas têm várias utilidades. As que a gente viu na aula anterior foi referente à duração do som. Tanto o som como a pausa, o silêncio. Tá? E nós vamos ver hoje sobre as notas musicais. Tá? As notas musicais todo mundo conhece, que são as 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Tudo bem, isso aí a gente já sabe há um bocado de tempo, não é verdade? Desde criança que a gente escuta falar das notas musicais. Mas eu tenho uma pergunta. Quem inventou o nome das notas musicais? Alguém sabe me responder? Eu não sei, mas Guido de Arezzo. Eita, Júlia, que maravilha! Acho que em algum momento a Professor. gente conversou, não foi? E você aprendeu no ano passado, no 5º ano. Sim. Quem é aluno? Na Escola Adventista, que não é novato, a gente falou sobre Guido de Arezzo. Que bom que você aprendeu. Ó, hoje eu Professor. trouxe um texto. Oi? Oi, Ana. Os meninos estão falando no chat de Free Fire. Não tem problema, pessoal. Olha, vocês podem falar de games, do que vocês quiserem no chat. A tia Fabiana, nossa coordenadora, ela está assistindo os vídeos anteriores. Está sendo tudo gravado, tanto no chat como nos vídeos. Então, ela vai dar uma advertência. Tem gente que vai perder até ponto, porque na hora da aula está brincando no chat, ok? Estou dando só o recado para vocês ficarem atentos. Nossa aula é de meia hora. Não vamos perder a aula, tá? Não vamos brincar, não. Vamos continuar. A gente vai ver um texto hoje de como surgiu, tá certo? E quem foi que criou o nome das notas Tá no musicais. livro? Tá certo? É que página do livro? Não, não é no livro, não. Esse celular que tem o nome assim, Mária Leitão, quem é que tá falando? É Gabriela. Gabriela. Gabriela, eu quando comecei a aula eu falei, né, que a gente não vai usar mais o livro nesta unidade. Na primeira unidade a gente só tem 2 assuntos de música. Porque o livro de arte, ela tem várias linguagens. Tem a dança, tem a pintura, a escultura, tem a música. Mas de música, na primeira unidade só tem 2 assuntos, que a gente já viu. O primeiro foi as cores e os sons, e o outro foi a escrita musical, de partitura, que a gente viu
2 semanas atrás, tá? Semana passada a gente começou figuras musicais, que a gente vai ter mais aulas sobre figuras musicais, são muitas. Umas são de som, outras são de pause, outras são de dinâmica, outras são de expressão, e aí a gente vai aprendendo aos poucos, tá? E hoje, a aula é sobre notas musicais. Esse conteúdo, eu vou enviar para vocês o texto que eu vou ler agora. O texto está aqui pronto, eu vou mandar para vocês, tanto no grupo do WhatsApp como no portal da escola, para que vocês possam ter esse texto. Quem quiser imprimir, imprime. Quem quiser, copia. Tá bom? E vai também exercício junto. Então, deixa só o tio ler o texto. Eu vou dando umas paradinhas em cada estrofe para a gente tirar dúvida, fazer alguma pergunta, tá bom? Então vamos lá. O título é Elaboração do nome das notas musicais. No século XI, o monge e músico italiano Guido di Arezzo elaborou um sistema de notação musical, dando nome às notas musicais, utilizando a primeira sílaba de cada verso do hino a São João Batista, escrito em latim. Então vamos lá. Eu vou parar agora nessa estrofe, vou explicar um pouquinho, e aí depois, quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Guido di Arezzo, ele era um padre, um monge padre italiano. Ele era músico e ele era o maestro responsável pelo coral da igreja de Arezzo. O nome da cidade que ele morava era Arezzo, tá? Por isso ele ficou com esse nome, Guido di Arezzo. O nome dele completo é outro, aí depois vocês vão pesquisar para saber o nome dele completo. Mas ele trabalhava com coral e não existia nome nas notas musicais. O som, dó, ré, mi, já existia, os sons já existiam. As alturas de notas graves e agudas sempre existiram, mas elas não tinham nome, tá? Por exemplo, quem canta em coral sabe que tem a letra e a partitura junto. Se escreve a partitura, onde em cada linha ou espaço está lá as figuras, cada vez mais vai subindo, vai ficando agudo, cada vez mais vai descendo, naquelas linhas e espaços vai ficando mais grave. E aí eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver uma palavra aqui. Vamos falar a palavra bola. Vamos dizer que numa determinada música tem a palavra bola lá, na letra. E aí na partitura tem uma figura lá embaixo, grave, no pentagrama, e outra lá em cima, dizendo que a segunda sílaba é aguda. Então vai ficar como a leitura? Não vou dizer o nome da nota, eu vou só dando um exemplo. Bola, bola. Então, o bó era grave e o lá foi numa nota aguda. Então eles olhavam para essa partitura e cantavam. Eu posso inverter. O bó, a primeira sílaba, agudo, e o lá, da palavra bola, no grave. Então ficava bola. Então é assim que os corais treinam com a partitura. No tempo de Guido di Arezzo, não tinha 5 linhas. Só tinha 2. Tá? E as figuras eram diferentes das que a gente usa hoje. Aí ficava difícil para eles treinarem os exercícios vocais sem saber o que falar nas alturas das notas, porque ela não tinha nome. E eles estavam ensaiando o hino a São João Batista. E aí ele observou que do mesmo jeito que existem 7 notas musicais, o hino tinha 7 versos. Aí ele pegou a primeira sílaba de cada verso e determinou que ia ser o nome das notas. Só que lá no texto, a primeira sílaba era ut. Então as notas musicais eram ut, ré, mi, fá, sol, lá, sa. Sa da palavra santa, de santo. Tá? E aí, uns 200 anos depois, outra pessoa modificou isso. Eu vou ler o texto de novo.
a palavra ut foi substituída por dó. E a sétima nota passou a ser chamada si. Era sá. Mas para o som ficar mais agradável, tá? Aí ficou si. Então as notas que nós conhecemos hoje é dó, que era ut, virou dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Então a gente sabe agora uma coisa. Quem criou foi Guido de Arezzo. Nós sabemos de onde ele se inspirou para poder criar, que foi do hino de São João Batista, tá certo? E que duas notas foram alteradas, que foi o dó e o si, que tinha outros nomes antes, tá certo? Eu vou continuar a ler no texto, que vocês vão receber. Cada povo da antiguidade tinha a sua maneira de escrever e um sistema musical próprio. Os gregos usavam vários sistemas derivados das letras do alfabeto. Na Idade Média, utilizava-se dois tipos de notação musical: literal e neumática. A notação literal também é chamada de alfabética, pois usava as letras para representar as notas. Então, a letra A, B, C, D, E, F e G, eles usavam para representar as notas. A letra A é Lá. A letra B representa a nota Si. A letra C representa a nota Dó. A letra D representa a nota Ré. A letra E, Mi. A letra F representa a nota Fá. E a letra G representa a nota Sol. Isso era na Idade Média. E aí depois eles pararam de usar. Mas alguém vai me dizer, professor, mas eu já vi em algumas partituras, em algumas letras, em algumas músicas, as letrinhas lá. É exatamente. Voltou a se usar essas letras, mas apenas para instrumentos harmônicos. O que é um instrumento harmônico? É um teclado, é um violão, é um piano, um acordeon. Por quê? Porque eles dão mais de uma nota ao mesmo tempo, tá? E essas notas juntas são chamadas de acorde, que é para harmonizar a música, tá certo? Então, essas letras são usadas, são as mesmas letras como era antigamente, só que elas são usadas hoje para representar os acordes, tá? Sim. Sim. Eu vou começar essa aula com vocês agora falando de um jogo chamado xadrez. Então, ativem no caderno de vocês. Xadrez. Jogos da memória. Vamos lá. Xadrez. Vocês coloquem esporte e mente. E aí eu vou fazer um ditado e a gente vai falar. Que o senhor fala muito rápido, não dá para entender nada. Ok? Professor, Pode falar. por que o senhor não escreve no chat? Porque o senhor falando, eu não entendo nada, que o senhor fala muito rápido. Eu vou falar devagar, você vai entender. Professor, para fazer o quê? Você vai escrever o que eu vou lhe dizer. Qual o título, professor? Xadrez. Posso começar? Vamos ser breve, porque vamos fazer ela prática hoje. Né? Vá, comece. Não, professor, deixa eu achar a matéria. Assim como qualquer exercício,
assim como qualquer exercício para se conquistar um raciocínio rápido, Calma, professor, repete do começo. Por que, professor? Repete aí, tá travando demais. assim como qualquer exercício Fale. para se conquistar um raciocínio Para se o quê? para se conquistar um raciocínio rápido, Para se conquistar o quê? um raciocínio rápido, Sim, fale. e previsão de jogadas O que tá travando? e previsão de jogadas Previsão de quê? de Jogada. jogadas Continue. futuras Futuras. é necessário praticar muito. Ponto. Futuras só falo futuras, é? Futuras é necessário praticar muito. Ponto. É uma capacidade, É o quê? é uma capacidade que evolui com o treino. Capacidade que o quê? Evolui com o treino. O quê? Evolui. É uma capacidade que evolui com o treino. Assim como os músculos. Ponto. Na outra linha, É para pular uma linha, você é? pode até achar Professor, é para pular uma linha, é? Parágrafo. É para escrever o que agora, que eu não entendi? você pode até achar que jogos de cartas Quê? você pode até achar que jogos de cartas
Que jogos de cartas? ou xadrez não são É. esportes? O quê? Mas tem até campeonato. Xadrez. Depois de xadrez, eu continuo, não são esportes. Ponto. Mas você está achando errado. Ponto novamente. O que, professor? Mas você está achando errado e ponto. Descubra mais sobre coisas. O que, professor? Descubra mais sobre coisas. Descubra mais sobre coisas que você descubra mais sobre coisas que você Que você continue. descubra mais sobre coisas que você nunca achou que seriam atividades. Que você nunca achou o quê, professor? Que seriam atividades. Esportivas. E aprenda mais sobre xadrez. Ponto. Os esportes da mente. Os esportes de quê? Os esportes da mente. Agora você vai suar sobre o tabuleiro. Professor, repete tudo aí que eu não entendi. Os esportes da mente. Agora você vai suar sobre o tabuleiro. Suar sobre o tabuleiro. Sobre o tabuleiro. 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 O esporte e o quê, professor? Tabuleiro. Os esportes da mente faz parte do texto. Ou a Você gente vai vai... escrever abaixo. É a tarefa de vocês, a partir de agora. Entendeu? Então, vocês vão pesquisar sobre xadrez, vai começar a perder calorias, praticando xadrez, realizando esse esporte de tabuleiro com os pais de vocês, vivenciando, certo? Antes de tudo, vocês vão descrever as regras do xadrez
Vocês vão descrever as regras. Quem não tem o jogo de xadrez vai baixar no Play Store e pode até jogar com a máquina, com o computador, jogar contra o computador, tá? Tenta conseguir emprestado. As regras do xadrez. Perfeito. Isso. O primeiro quesito é para falar que é para escrever as regras do xadrez. No segundo quesito, você vai vivenciar o jogo xadrez. Ou contra o computador, ou na máquina. Outra Mas precisa ferramenta. gravar para mostrar pro senhor. Precisa de quê? Precisa gravar para mostrar pro senhor que tá jogando? Seria importante fazer um videozinho, uma foto na hora que você estiver jogando. E se eu botar lá jogar no no celular? álbum de vídeo. E aí, para quem não sabe, nesse momento é bastante importante jogar xadrez. Gente, Ah, eu só tenho que jogar xadrez. É atividade. e agora vai ser aula prática. Fale. E aí eu queria que vocês escolhessem um espaço pequeno aí para vocês realizarem a atividade prática de vocês. Pegassem uma cadeira, certo? E bora começar a nossa aula prática. E é de física. É de física. Pegar uma cadeira. Todos fizeram aquela... uma cadeira. Todos fizeram atividade de alongamento, conceito de alongamento. Eu pedi para conceitualizar o alongamento. Vocês fizeram essa atividade? Eu fiz. Você lê para mim, por favor, o que você colocou no seu conceito de alongamento. Tá bom, peraí. Também fiz. Eu fiz também. O senhor até tinha colocado também. O alongamento é um exercício físico que aumenta a flexibilidade e a força muscular. Ponto. Veja só, o alongamento é um exercício físico que ajuda a flexibilidade e a força muscular. Vou dar um exemplo aqui. Esse meu joelho foi operado. Então, pós-cirurgia, ele não fazia essa flexão. Então, com o treinamento de flexão, do alongamento, foi feito um fortalecimento de um músculo das articulações, e aí ele voltou ao normal. Beleza? É um exemplo. Pode seguir com a leitura. Pode continuar com a leitura. Pode continuar com a leitura. pra fazer ele? Não escutei. Poderia repetir? O conceito? Sim. Um outro conceito. Alguém tem um outro exemplo? Tem um dos benefícios. É porque o senhor mandou escrever, todo mundo escrever esse conceito. Ah, tá, ok, tranquilo. Os benefícios, lê para mim os benefícios. Tudo bem. Eu? Sim. Tá bom. Melhoram a postura, aumentam a flexibilidade, permitem movimentos amplos, ajudam no relaxamento, ativam a circulação sanguínea e etc. Beleza, vamos lá. Vamos executar agora o alongamento para ativar
o fluxo sanguíneo da nossa veia, tá? Nossas veias, que vai para o pulmão e vai para o coração, levando o quê? Oxigênio e nutrientes, tá? Então, bora alongar. Quando eu pedir para fazer uma cadeira, eu espero que vocês estejam fazendo atividades aí do lado, em casa, né? Não estou conseguindo visualizar vocês, mas estou aqui com a cadeira, vocês estão me vendo, não é isso? Eu vou começar esse alongamento, que vocês possam realizar comigo também, tá? Fiz a flexão da perna, aliás, extensão da perna, semiflexão do meu abdômen. Professor, Pode falar. pode guardar o caderno? Não, deixa o caderno aí do lado. Faça atividade agora. Cada alongamento eu conto de 1 até 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu faço com a perna direita, eu tenho que fazer com a perna esquerda também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou fazer o inverso. Qual é o inverso? Vou descer aqui, ó. Levar a cabeça de encontro ao joelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao outro lado. O outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, já posso começar fazendo a extensão total do tronco. Será que vocês estão fazendo aí atividade, pessoal? Eu estou fazendo. Quem está fazendo atividade? Será que eu poderia corrigir a atividade de vocês? Se vocês abrirem a câmera, eu poderia observar, né? O que o senhor disse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na frente. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São atividades que vocês podem orientar os pais de vocês a fazerem também. Certo? E, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí. E aí agora eu vou começar um trotezinho, uma corridinha aqui, ó. Tá? Começa uma corridinha. Só estou vendo uma pessoa aqui, ó. Eric Patrício fazendo atividade. Só estou vendo o Eric. Comecei um trotezinho. Seria o ideal, né? A aula é prática, né? Olha aí. Estou na corridinha. E aí eu vou começar a fazer algumas variações. Ó. Outro lado. Como é que eu posso administrar o meu treinamento com relação ao tempo da atividade? O tempo de treino eu posso estipular 15 minutos a 20 de treino. O tempo da atividade, 1 minuto, parei. Sétimo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo. Sétimo ano.
Sétimo ano. Oi. Oi, professor. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo, tá bom? Que Professor, está na página professor, 40. Eu acho que ele tinha que Sete. colocar o fone no ouvido. Se chama Taxa de Natalidade acho e que foi que ele não tá ouvindo. Tá? Para quem tem o livro, página 47, Oh. e esse teminha aqui, ó. Taxa de natalidade e mortalidade, tá vendo? Finalzinho da página 47. Bom? Brenda, Eric, Ana Beatriz. Iane, João Pedro, Júlia, Oi. Gabriela, Pedro, Oi. Rebeca. Estão me ouvindo bem? Coloque o fone. Sim, eu tô escutando. Não estou escutando vocês. Veja aí. Não estou escutando vocês. Professor? Agora. Pronto. Página 47. Professor, eu quero tirar uma dúvida com o senhor rapidinho. Vou falar. É que o senhor passou hoje para a gente entregar uma atividade, não foi da página 38 e 39? Uhum. Passou? Aí é para entregar até 11 horas, né? É. No e-mail, Para né? enviar por e-mail. É. Tá. E o Então, material de recebeu o vocês? meu? Sim. E o material de vocês já está disponível lá no Google Sala de Aula, tá bom? Oi? E quem não tem o livro? Quem não tem o livro, vai lá no Sala de Aula que vai ter uma atividade lá no meio dos slides, tá bom? Aí é para entregar lá mesmo, é? É, você faz lá, não tem o local de comentários lá no Sala de Aula, né? Sim, sei. Que é para vocês comentarem e mandarem mensagem, pronto, aí vocês respondem por lá, tá bom? Então, hoje nós chegamos no tema... Oi. Eu não tô sabendo dessa atividade, não. Qual é o seu e-mail? As páginas tudo para eu entregar ainda. Página 38 e 39, essa página aqui, ó. É sobre o tema mesmo, regionalização do Brasil, tá? Esse tema aqui, ó. 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 Página 38 e 39. Aqui, ó. Ainda é sobre aquele processo da formação do Brasil, tá bom? Que é para enviar pelo e-mail, é? Aí, quem tá sem livro é só a resposta ou vai precisar copiar a pergunta? Quem está com o livro vai responder a atividade que está lá no Sala de Aula. No meio dos slides, lá no finalzinho do slide, tem umas perguntinhas para vocês responderem, tá bom? Você pode escrever no chat o seu e-mail Posso. para eu fazer isso quando terminar a aula. Pronto, se eu não conseguir, eu respondo... Se eu não conseguir, eu respondo pelo chat, eu mando pelo grupo, quando acabar a aula, tá bom? Tá bom. Tá bom. Eu juro que não estava sabendo dessa atividade, não. Foi quando que passou? Eu acho que foi semana passada. Pronto. Não estou conseguindo enviar aqui, não sei o que está acontecendo aqui, está dando que eu não falha no envio do e-mail. Eu mando pelo grupo mesmo, não tem problema não, tá bom? Vamos lá para a gente não perder tempo. A gente começou a estudar agora a população do Brasil, lembram? Vamos fazer uma revisãozinha para a gente se lembrar. A gente viu que o Brasil cresceu 11 vezes a população de 1900 até agora 2016, né? Por quê?
A população do Brasil, ela mudou, né? O Brasil teve um grande estímulo populacional, porque o Brasil passou por uma fase de crescimento econômico, onde o Brasil era muito grande para pouca população, tá? E aí isso foi estimulado em épocas passadas, né? Até os anos 50. Dos anos 50 para cá, a população do Brasil cresceu muito, em especial dos anos 60 aos anos 2000. E aí esse crescimento exagerado do Brasil agora fez o efeito contrário. Agora precisamos de um controle de crescimento populacional do Brasil. E o que é que controla o crescimento de uma população? A sua taxa de natalidade, ou seja, uma taxa que mede os nascidos vivos, né, as pessoas que nascem e não morrem logo de imediato quando crianças, e a sua taxa de mortalidade, tá? Que é o número total de pessoas que morrem, tá, em determinado lugar, e depois esse ambiente é somado como um todo para se tornar como taxa do país inteiro. Tá? Aqui esse tema. Aqui, ó, existe um gráfico para vocês entenderem aqui, ó, na cor laranja está a taxa de natalidade e na cor verde a taxa de mortalidade, ou seja, uma taxa que media a quantidade de nascidos e de mortos desde 1900 até 2016. Olha só. Notem que a linha vem nesse sentido aqui, ó. Ela começou alta e está baixa, ó. Baixou, tá vendo? Olha que o número daqui, ó, comparado com esse número aqui, está baixo. Tá? Ou seja, a quantidade de nascimentos diminuiu e a quantidade de óbitos meio que deu uma equilibrada aqui, ó. Tá vendo? Notem que a linha está quase reta aqui, ó. Ó. O que é que isso quer dizer? Olha, se nascia muita gente e morria muita gente, a população crescia pouco. Se nasce poucas pessoas e morrem muito, a população diminui. Ela tem um crescimento pequeno que vai fazendo com que diminua essa projeção. Ou seja, o Brasil tem uma projeção de muito crescimento a cada 10 anos. Por exemplo, de 2000 para 2010, a população do Brasil cresceu quase 20 milhões de habitantes. Né? De 2010 para 2020, cresceram os mesmos 20 milhões de habitantes. Esse crescimento aumentou ou diminuiu? Ou se normalizou? De 2000 a 2010, 20 milhões. 2010 a 2020, 20 milhões. O que é que aconteceu com essa população? No somatório... Ficou equilibrado. O crescimento ficou equilibrado, mas a soma acumulada fez com que a população aumentasse de 190 milhões para 210 milhões. Então, aumentou o número de habitantes, mas o crescimento se manteve estático. Ou seja, então é meio tempo. É o mesmo crescimento de 20 milhões de habitantes num período de 10 anos. Hoje a população do Brasil é de 210 milhões de habitantes. Lá no Google Sala de Aula vocês vão ver 3 videozinhos pequenininhos de 5 minutinhos, bem legais. É um vídeo do Telecurso Brasil, né, o Telecurso, né, da TV, né, do sistema Fiesp, Ciesp, que indica como o crescimento do Brasil era até os anos 2000, e depois vocês vão ver 2 reportagenzinhas, né, de TV, indicando que quando o Brasil chegou a esse número de 210 milhões de habitantes, nesse ano agora de 2020, né, chegamos ao número de 210 milhões, e aí, por que que isso de fato é bom, é ruim, se isso se manteve, quais as consequências.
enfim, tá bom? Então, para vocês entenderem melhor, eu não vou cometer nenhum spoiler de antecipar os fatos e dizer o que tem no vídeo, né? Vocês precisam assistir o vídeo para que a gente tenha uma ideia melhor sobre o tema, tá bom? É um temazinho extra livro, tá? Lembre-se que esses temas, esses materiais que estão disponíveis no livro, nos slides e nas videoaulas são muito importantes, todos eles, tá? Nenhum pode ser desconsiderado, né? Todo ele tem a sua importância. Não pode deixar nenhum deles de lado, tá bom? O ideal é a gente acompanhar ao mesmo tempo livro, slide e videoaula, certo? Porque muita coisa do livro precisa ser mostrada com movimento. E o livro não mostra o movimento, só mostra textos e fotos e gráficos, tá certo? O que é a taxa de natalidade? É o número de nascidos por cada 1.000 habitantes. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de 13%, é porque nasceram 13 pessoas num grupo de 100. Por isso que a palavra é porcento. Porcento quer dizer por cada 100. Então, se cresceram 13%, é porque nasceram 13 pessoas num grupo de 100. Mas, professor, aí não é num grupo de 1.000, é? Não é num grupo de 1.000? É de nascidos em grupo de 1.000. O que é que eu faço de 100 para chegar em 1.000? Vou pulando, ó. 100, 200, 300, 400, 500, até chegar em 1.000. Quando chegar em 1.000, eu vou ver que cresceu quantas vezes? 10 vezes. Por quê? 10 vezes 10 é 100. Então, 13 vezes 10 são 130. Então, para um grupo de 1.000 habitantes, nasceram, na verdade, 130 criancinhas. Vocês estão entendendo ou quer que eu repita? Sim. Todos vocês entenderam? Vejam Ô, só. professor, Oi. a tarefa que está no Google Sala de Aula é para fazer no caderno? Pode fazer no caderno, não tem problema não. Tá. Aí, ó. Vejam só. Quando vocês têm essa questão aqui, ó, a taxa de natalidade do Brasil, ela é medida pelo número de nascidos, ou seja, o número de crianças que nascem por um grupo de 1.000 pessoas. Aí eu pego o número 1.000, aí eu vejo lá, se num grupo de 1.000 pessoas nasceram 130, é porque nasceram, na verdade, esse número de crescimento foi de 13%, tá? Só que o Brasil não tem 1.000 pessoas, né? Tem quantas milhões de pessoas? 210 milhões de pessoas. Então, quando a gente vai somar esse número para 210 milhões, nasceram milhões de pessoas. Vejam que a cada 10 anos nascem quantas pessoas? 20 milhões. Vocês lembram que eu falei isso agorinha? Em 10 anos nasceram 20 milhões de pessoas, lembram? Sim. Aí, ó. Olha, se de 2010 para 2020 nasceram 20 milhões de pessoas, é porque nasceram 2 milhões de brasileiros, né, de meninos e meninas, nasceram 2 milhões a cada ano. Aí você vai dizer, professor, e os que morreram? Isso. Então, se morreram uma grande proporção também, a ideia que a gente tem é que, quando a gente diminuiu, a gente fez aquela continha de menos, crianças que nasceram com todos os habitantes que morreram, eu tenho um saldo, né? Ficou um número positivo de 2 milhões por ano. Então, isso quer dizer que a população do Brasil cresce
2 milhões de habitantes a cada ano. Então, do ano passado para esse ano, aumentamos 2 milhões de habitantes. De 2019 para 2018, mais 2 milhões. 2018 para 2017, 2 milhões. Entenderam? Cada ano a população do Brasil cresce 2 milhões de habitantes. Entenderam agora? Sim. Aí, ó. Para vocês terem ideia, esse número é um número considerável, viu? Porque tem países no mundo que o crescimento é tão pequeno. Quem são esses países do mundo que crescem pouco, pessoal? Alguém pode citar um exemplo deles aí? Quais são os países do mundo que têm um crescimento populacional minúsculo? Deixa eu pensar. A Ártica, não sei, vai ser a primeira coisinha assim, que talvez tenha pouca gente. Oi? Veio na minha cabeça a Ártica. Países do mundo que tem crescimento minúsculo. Só para vocês terem ideia. A maioria dos países desenvolvidos, ricos, tem crescimento populacional pequeno. Qual o fator? Primeiro, Por que, professor? as pessoas desses países vivem bem, ou seja, têm uma qualidade de vida e de saúde muito grande. Tá? Segundo, como as pessoas vivem bem, envelhecem muito e morrem bem velhinhas. Se elas morrem velhinhas, então esse número de mortes por ano, ó, é bem pequenininho. Então, se morre pouca gente e nasce pouca gente, o que é que acontece com a população? Ela, ó, trava, ela nem sobe e, em alguns casos, ela acaba, ó, diminuindo. Ou seja, quando você vai somar o número de pessoas que nasceram com as pessoas que morreram, morreram mais do que nasceram, e a população vai caindo. Quais são os países que a população cai, professor? Japão, Finlândia, Islândia, Noruega. Vários países do mundo possuem esse tipo de situação, tá? De número de nascidos e números de pessoas que morrem, a taxa de mortalidade, morrem mais do que nascem. E aí não morrem mais por violência. Lembrem-se, viu? Não morrem mais por doenças. Morrem porque viveram muito, ficaram bem velhinhas, e aí nascem pouquíssimas crianças. E por que nascem poucas crianças em países ricos? Qual seria esse segredo? Alguém tem ideia? Para manter a economia. Para manter a economia e para manter um certo equilíbrio social. Exemplo, nos países desenvolvidos, é muito comum você ter famílias onde o homem, né, o marido e a esposa, o homem e a mulher, eles trabalham muito. E em algumas vezes, em alguns casos, essas pessoas, elas viajam muito, passam muitas horas trabalhando, muitos dias fora de casa, e aí sabe o que é que isso causa? Isso faz com que as pessoas não queiram ter muitos filhos. Por quê? Porque elas não têm tempo para cuidar das crianças, já que elas trabalham demais. Quem são essas pessoas? Os altos executivos, os gerentes, pessoas que trabalham viajando pelas empresas, que mal param em casa. Se as pessoas mal param em casa, como é que elas vão ter filhos? Entenderam? Aí o que é que isso causa? Um equilíbrio, a população para de crescer e, em alguns casos, em alguns países, a população diminui. Então, tem alguns países no mundo, por exemplo, que incentivam o quê? Ele faz campanha para que as pessoas mudem para o outro país, para que esse país ganhe população. Vejam que interessante. Legal. Aqui no Brasil, vocês vão ver no videozinho lá que eu mandei para vocês, por isso que vocês têm que olhar os vídeos, que a população do Brasil também cresce, porque a fronteira do Brasil com a Venezuela passa um montão de venezuelanos para cá a todo momento.
fugindo lá do caos da fome da Venezuela. E aí o que é que acontece? Se entra um monte de venezuelanos aqui, eles vão somar a nossa população, ou seja, eles vão deixar de fazer parte dos números de população da Venezuela e vão passar a serem trabalhados como população do Brasil. Vejam que interessante. Eles não estão aqui no Brasil, eles são contados como população do Brasil. Os imigrantes são as pessoas que vêm de outro país para o Brasil. Tá? A taxa de natalidade começou a cair dos anos 60 até agora, né? E ela caiu mais rápido que a taxa de mortalidade. Isso é porque o Brasil é um país que ainda tem muitas mortes por violência e doença. E aí, o que é que indica essa baixa na produtividade no Brasil? Por exemplo, antigamente as famílias no Brasil tinham muitos filhos. 5 filhos, 8 filhos, 10, 12. Hoje em dia são pouquíssimas famílias que fazem essa loucura de ter muito filho. Por quê? Porque hoje em dia já tem muita gente no Brasil, igual a pessoas que vivem nos países que eu citei, são pessoas que trabalham demais, viajam muito, não tem tempo para constituir família. E outra, a condição social, ou seja, a gente não vive num país rico que oferece condições de ter muitos filhos. Então, normalmente as famílias têm em torno de 2 ou 3 filhos, no máximo. A maioria, não um ou outro ali que foge um pouquinho da regra e tem filhos demais, certo? Então, isso fez com que as taxas se aproximassem. Onde é que a gente nota essa aproximação, professor? Quando a gente analisa esses 2 pontinhos aqui, ó. Notem como eles estão bem próximos aqui, ó, um do outro. Olha a distância aqui, ó. Estão vendo a distância aqui bem grande? Que distância é essa, professor? Lá em 1955. Em 1955, a gente tinha uma taxa de mortes relativamente maior do que hoje, porque em 1955 não tinha a medicina, as vacinas que nós temos hoje. Mas também as famílias de 1955, eram famílias gigantescas, com 5, 6, 8, 10, 12 filhos. Entenderam agora? Então, o período em que os países passam, por exemplo, o Brasil, o período que o Brasil passou, de 1955 até hoje, não permitiu que a população do Brasil ela cresceu o número da população, mas ela diminuiu a quantidade de pessoas e de filhos por família. Tá? Por quê? Por causa da condição do país, que não é uma condição boa, não é uma condição igual ao Canadá, igual aos outros países. Tá certo? Vocês estão mais preocupados com a hora do que a aula, é impressão minha. Aí, ó. O crescimento populacional do Brasil, ele aumentou mais de 20 vezes desde o primeiro censo na contagem da população de 1872. Então, em 1872 até hoje, a população do Brasil aumentou mais de 20 vezes. Aumentou de 9 milhões para 210 milhões. Tá? Para quem tem uma ideia de matemática, né? 20 vezes 9 dá 180, né? 180 o quê? Milhões. Hoje nós somos em 210 milhões. Tá? Isso se deve porque a taxa de natalidade, ou seja, número de crianças por família, caiu, né? Diminuiu. Você tem aí vários fatores que ajudaram a cair essa natalidade, essa taxa de crianças, né, de número de crianças por família. A população e o uso de anticonceptivos, ou seja, medicamentos para evitar a gravidez, aumento da participação de mulheres no mercado de trabalho. Então, mulheres que trabalham muito, naturalmente, não constituem famílias grandes, numerosas. É só você olhar para aquela empresa, para a Coca-Cola,
para McDonald's, para aquela grande empresa onde trabalha uma mulher lá naquele cargo de gerência ou presidência. Essa mulher, se for casada, ela tem pouquíssimos filhos, porque ela não tem tempo para a família, ela trabalha demais. Tá? O planejamento familiar, que possibilita o casal decidir quantos filhos terão, nas condições de educação, saúde e lazer que pode se oferecer. Então, se eu não posso oferecer educação, saúde e lazer para ter 5, 8, 10 filhos, eu não vou ter. Se eu só posso oferecer isso para 2 filhos, então eu só posso ter 2 filhos. O que é que vai acontecer com esse número? Ele vai, encolher, porque o número de crianças que irão nascer, analisando todos esses contextos, irão diminuir bastante. Isso se chama taxa de fecundidade, a quantidade e o número médio de filhos que cada mulher tem desde o princípio da contagem até hoje. Para vocês terem ideia, essa contagem da taxa de fecundidade é de mulheres que têm entre 15 e 49 anos. No Brasil, para a gente terminar, no Brasil, lá em 1960, a taxa era de mais ou menos 6 filhos por mulher. Olha lá, 1960. Uma média geral, você somava todas as mulheres que tinham muitos filhos e poucos filhos, essa soma entre mais e menos dava 6 filhos por mulher. É uma taxa, enorme. Hoje, em 1980, essa taxa caiu para 4 filhos. Em 2010, era abaixo de 2 filhos, ou seja, ou 2 filhos ou 1 filho. Veja como essa média caiu para 2 ou 1 filho. Que média é essa? Uma média geral, somando todas as mulheres nessa idade de 15 a 49 anos no Brasil. Mas, professor, e aquela mulher que tem 10 filhos? Não tem problema. Você vai achar 10 mulheres que não têm um único filho. Se você tem 10 mulheres que não têm filhos e tem uma mulher que tem 10 filhos, essa única mulher com 10 filhos, ela vai literalmente distribuir na contagem geral, como se ela estivesse distribuindo um filho para cada mulher. E aí o número fica, baixinho, pequenininho, abaixo de 2 filhos. Entenderam isso aí? Sim, professor, mas por que faz isso? Porque se a mulher trabalha muito, se a mulher não tem tempo para a família, se a mulher toma medicamento para não engravidar, porque o país não oferece uma condição de ter um bom emprego e sustentar muitos filhos, pagar boa escola para os filhos, né? Ter todo o gasto, toda a despesa que uma criança precisa, desde que ela nasce até a idadezinha aí que ela faz, 18, 20 anos, quando ela começa a trabalhar e ter seu próprio dinheirinho por conta própria. Então, essa condição desse tempo aí faz com que muita gente não queira ter muito filho. Existe a condição da violência, de um monte de fatores, né, que faz com que muita gente não queira ter filhos, ou se quiserem ter filhos, no máximo ali, 1, 2 filhos. Tá? Só as pessoas que têm um certo desequilíbrio aí social, estrutural e até mesmo mental, é que tem muitos filhos, com o país passando por dificuldades. Por exemplo, olha só o que a gente está passando agora. Um desequilíbrio total na economia por causa de uma pandemia. Então, imagina uma pessoa que tem 10 filhos em casa nessa época. Quem tem 2 vai passar muito melhor, menos mal, né, maus bocados aí, do que aquela família que tem lá um montão de gente para sustentar e prover todas as necessidades: saúde, educação, moradia, né, lazer, vestimentas, a alimentação, né, básica, o lanchinho da escola, o lanchinho da tarde, enfim, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal, tá? Amanhã nós teremos uma aulinha de artes e quinta a gente volta novamente com a nossa aula de geografia, tá bom? Então, eu boto lá no grupo o meu e-mail agora quando eu sair, tá bom? Tchau, galera. Um abraço a todos.